Olá, meu nome é Aline Fortunato e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Entre o Patrimônio e a Memória da Classe Trabalhadora, o caso referência do bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, Brasil. Bom, os pontos de partida desse trabalho, da pesquisa como um todo, foram algumas impressões iniciais a partir do espaço da cidade, do espaço urbano. Então, aqui estão indicados alguns desses fatores, que seriam, por exemplo, uma leitura muito material, técnica e monumental da industrialização para a definição de um patrimônio industrial. O uso do patrimônio, esse uso comumente para especulação e processos de gentrificação de bairros, além de uma visão, de uma apropriação, romantizada de elementos industriais, sem, digamos assim, uma avaliação mais crítica em relação ao que esses elementos industriais significam para a classe trabalhadora. E aí, a partir disso, dessa visão inicial, alguns questionamentos vão permeando, Então, por exemplo, qual o lugar do operário no campo do patrimônio cultural e das políticas de preservação? E quais histórias o espaço urbano pode contar a partir da experiência dos trabalhadores? Isso tudo com um pano de fundo em que o patrimônio cultural e mesmo o patrimônio industrial, e a gente vai ver isso mais para frente, ele não abarca propriamente um patrimônio que seja relativo à classe trabalhadora. Então, o contexto, a base da pesquisa, ela está organizada em 3 eixos. Então, tem um momento inicial de aproximação com a teoria do patrimônio industrial para entender como de fato isso acontece, não só no contexto brasileiro, mas também no contexto mundial, desde a fundação da adoção do termo patrimônio industrial e, de uma forma contraposta a esse patrimônio industrial, alguns cenários que eu coloco como cenários de memória operária. E essa parte do trabalho, ela é feita sobretudo a partir de episódios da história urbana, E aí, para isso, eu utilizei alguns arquivos históricos para coletar essas informações. E aí, trazer um cenário geral de episódios que poderiam demonstrar como que a cidade ela passa a ser palco e até objeto de disputa dentro do espaço urbano, dentro da própria luta de classes. E aí, por fim, eu trago uma análise a partir da experiência, do exemplo, do bairro de Bangu. Então, falando mais especificamente do patrimônio industrial, eu fiz um levantamento do patrimônio industrial situado no Rio de Janeiro, a partir do que é conceituado como patrimônio industrial e analisando as listas de patrimônios tombados do Rio de Janeiro, e cheguei a algumas estatísticas, Então, indico que esse patrimônio industrial representa 4,68% do patrimônio tombado no Rio de Janeiro, do patrimônio cultural do Rio de Janeiro. E cabe ressaltar que esse patrimônio industrial não necessariamente vai ser um patrimônio relativo à classe trabalhadora, E aí aqui eu situei esse patrimônio tombado no mapa da cidade, Então a gente pode perceber que existe uma concentração desse patrimônio na área central, e um pouquinho na zona norte, mas assim, sobretudo na área central da cidade, em alguns pontos também na zona sul. E aí aqui nessa área mais afastada estão os tombamentos de Bangu, Essa concentração aqui que mais para frente a gente vai ver. Então, para estudar memória operária, por outro lado, eu utilizei outras bases de pesquisa que não necessariamente foram bases do patrimônio industrial, E aí, a partir disso, eu fui utilizando algumas referências que já estão consolidadas por outros programas de pós-graduação e outras instituições
que podem colaborar com uma produção até audiovisual relativa à memória operária. E a partir disso eu fui separando alguns cenários que poderiam ilustrar o que seria essa memória operária do Rio de Janeiro a partir do conflito de classes, tendo a cidade como palco e também como objeto de disputa, né? Seja um imóvel, uma edificação, seja um conjunto de edificação, até no sentido de uma busca por uma reforma agrária, né? E aí a gente entra no caso referência de Bangu, né? Bangu é um caso específico do Rio de Janeiro porque, de certa forma, a urbanização desse bairro aconteceu de modo isolado, né? Porque essa urbanização foi feita principalmente pelos donos da fábrica Bangu, né? Isso desde o final do século XIX, início do século XX. Então foi todo um processo de divisão de terras, né? E isso tudo foi sendo passado para os operários e, em alguns casos, ainda continuava como terreno da fábrica, né? Por muito tempo, depois a partir da década de 50, 60, que terrenos começaram a ser vendidos, sobretudo para o Estado, para que conjuntos habitacionais pudessem ser construídos nessas localidades. E aí aqui eu fiz assim para elencar como que a memória operária poderia ser construída para além do patrimônio industrial, que já é historicamente tombado ali no bairro de Bangu, que é além da igreja, né? Elementos que são historicamente referência no bairro e que estão vinculados com o processo de urbanização e com o processo de ocupação do território por conta da presença dos trabalhadores. Então, com as entrevistas, eu quis demonstrar que, para além dessa memória operária mais evidente, que é vinculada à fábrica, outras memórias estão permeadas e que ainda fazem parte da memória da classe trabalhadora e que evidenciam processos que a classe trabalhadora tem vivido no último século e no início desse século. Então aqui existem alguns exemplos desses relatos, né? Então a gente tem o relato da Valéria, que é uma artesã do calçadão de Bangu. Aí ela fala que ela foi operária da fábrica, que ela mudava frequentemente de atividade. Ela insere no seu relato as dificuldades que ela encontrava como mulher trabalhadora, né, na hora de ter que deixar o filho na creche, não ter vaga na creche, isso limitar a possibilidade de trabalho dela, e também conta a identificação dela como patrimônio do bairro. Posteriormente teve a entrevista com Inês, Eurico e Andréa, né? Inês e Eurico são um casal de imigrantes, eles trabalharam por muito tempo na fábrica, eles têm por volta de 90 anos, né? E a Andréa é filha deles. E aí toda a trajetória da família é vinculada com o processo de trabalho na fábrica, né? Ao contrário do que acontece hoje em dia, que muitas das vezes os trabalhadores vão migrando de um trabalho para o outro, esse período da memória, e isso é uma coisa muito forte em Bangu, tem um vínculo muito forte de décadas de trabalho prestado à fábrica. Posteriormente, a gente tem então a entrevista do Alexandre, e aí a memória do Alexandre está mais vinculada a uma memória afetiva de infância, né? Ele não chegou a trabalhar na fábrica, mas aí a gente começa a perceber como a transmissão daquele laço afetivo com o lugar de trabalho, com a atividade, acontece até por uma transmissão dentro da família. Também temos a entrevista do Marcos, e aí o Marcos ele não tem uma relação direta com a fábrica de Bangu, mas ele trabalhou no shopping Bangu, quando a fábrica já estava transformada em shopping, né? E é interessante você ver que
o patrimônio industrial e até quando a gente fala em memória operária, a gente está sempre tendo essa noção ou essa associação da classe trabalhadora como a classe relativa ao operário. O trabalhador é aquele que trabalha na fábrica. E hoje em dia, cada vez mais, o cenário é outro, né? Então, o trabalhador de shopping, ele é muito presente, né? Do setor de serviços, de comércio. E além disso, o Marcos ele fala sobre o processo de mudança dele para o bairro de Bangu, que acontece num momento posterior de ocupação do bairro, que tem relação com o processo de construção de conjuntos habitacionais pelo Estado. Então, é um segundo momento, digamos assim, na década de 60, 70, em que massivamente, e até como uma estratégia para tirar a população pobre da zona sul da cidade, do centro, das regiões centrais, e levar para lugares mais afastados, né? Como Bangu é uma região mais afastada do Rio de Janeiro, mais periférica, o bairro recebeu bastante desses investimentos, desses empreendimentos imobiliários. E aí a gente traz o relato do Jefferson também, que é um morador da Vila Aliança, e a Vila Aliança é um conjunto habitacional, né, formado por casas, que foi construído até como o projeto da Vila Aliança foi feito com base num projeto de parceria com o governo dos Estados Unidos, né? Então, o Jefferson ele fez um documentário, inclusive, que está disponível no YouTube, em que ele começa a resgatar essa memória da Vila Operária. E aí, até durante a entrevista, ele demonstra como essa memória ela é pouco acessada, pouco vista, pouco valorizada, né? Então é algo que se passa muito pela oralidade, e mesmo quando você pensa no patrimônio de Bangu, do bairro de Bangu, você não associa diretamente a esse processo posterior de ocupação do bairro também pela classe trabalhadora, né? Bangu é sempre lembrada pela presença operária a partir da fábrica, mas esses processos posteriores não são muito levados em conta. Então aqui algumas imagens de como foi esse projeto, né? Como que o projeto era apresentado para as famílias até como uma forma de convencimento para que as famílias aderissem a essa transferência, né? Então muitas das famílias moravam em regiões centrais, perto do trabalho, e acabaram sendo deslocadas para Bangu, e tinham muitas dificuldades, inclusive, de integração com o resto da cidade, por conta de uma falta de infraestrutura. E basicamente é esse o trabalho, né, de retomar de uma forma mais crítica algumas lacunas existentes na teoria do patrimônio industrial, e também retomar alguns episódios da cidade do Rio de Janeiro, da história urbana do Rio de Janeiro, para demonstrar como a cidade, de uma forma geral e historicamente, faz parte, é uma manifestação da luta de classes. E a partir disso, eu trouxe alguns questionamentos gerais, né, que versa sobretudo sobre a condição atual da classe trabalhadora, né? Então, a partir da invisibilização histórica de determinados tipos de trabalho, da expansão atual do setor de serviços, do trabalho remoto, da precarização do trabalho e dos espaços laborais, né? Então, por exemplo, cada vez mais as pessoas trabalhando em casa, tendo que arcar com a infraestrutura e não necessariamente tendo essa infraestrutura para acessar um mercado formal ou mesmo informal de trabalho. E também a alta rotatividade de trabalhadores, a ausência de vínculo empregatício e do fim de direitos trabalhistas, né? Todo esse cenário, se antigamente a gente poderia associar um patrimônio industrial, um patrimônio da classe trabalhadora, ou mesmo uma memória operária, a gente poderia associar
a partir das referências que eu trouxe, dos exemplos que eu trouxe de história urbana, como que a gente pode imaginar, então, um patrimônio cultural da classe trabalhadora, considerando essas novas transformações que estão sendo inseridas? Basicamente é isso. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem o meu e-mail e aqui tem algumas referências que eu utilizei para desenvolver este trabalho.